Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Renan, do Sinapse Exatas, e hoje a gente vai estudar um pouco sobre matemática financeira. Vamos passar sobre juros simples, juros compostos, mas antes vamos definir algumas letrinhas aqui que a gente vai encontrar bastante, ok? Primeiro, juros é o dinheiro trabalhando ao longo do tempo, ok? Mas olha lá, capital inicial é o capital que a gente aplica sempre. A gente vai chamar esse capital de C, ok? Quando a gente aplica um capital, esse capital ele vai render a uma taxa I de juros, ok? Durante um tempo T. E esse tempo muitas vezes também aparece como N, beleza? Depois desse capital ficar aí durante algum tempo rendendo, a gente vai ter o montante, que seria aí a quantia final acrescida de todos esses juros que vieram aí durante esse tempo. Ok, gente? Então, essas são as 4 letras que a gente precisa saber para entender bem a parte de juros simples e juros compostos. Ok? Vamos começar aqui com juros simples. E o que seria o juros simples? Tranquilo, gente. Juros simples é o juro agindo sobre o capital inicial apenas, ok? Vamos pegar um exemplo aqui para vocês entenderem direitinho o que significa os juros simples. Vamos imaginar que a gente está querendo aplicar aqui R$2.000 por 3 meses a uma taxa de juros de 10% ao mês. Geralmente vocês vão ver ao mês AM, ao ano AA ou AD ao dia, ok? Aqui nesse exemplo, 10% ao mês. Bom, como que a gente calcula então a quantia em juros que a gente vai obter ao final desse período de 3 meses? Ó, ao final do primeiro mês, a gente vai ter 10% de 2.000, não é? Então, ao final do primeiro mês, teremos 10% de R$2.000, beleza? Passou mais um mês, no segundo mês, mais 10% de 2.000. No terceiro mês, mais 10% de 2.000. Porém, para facilitar aqui a conta, eu não vou somar 10% de 2.000 3 vezes. Eu vou multiplicar isso daqui por 3, ok? Que é a mesma coisa. Se vocês observarem nessa fórmula, gente, o que a gente está multiplicando aqui? Ó? A gente está multiplicando a taxa I de juros pelo nosso capital inicial C vezes o tempo T, ok? Então, se vocês observarem, essa continha aqui nada mais é do que a fórmula para a gente encontrar os juros simples de uma aplicação, ok? C vezes I vezes T, capital inicial vezes tempo vezes taxa de juros, beleza? Então aqui a nossa conta, ó 10% de 2.000 é 200, tá? Basta andar uma casa com a vírgula aqui, 10% é 200, 200 vezes 3, 600, ok, gente? Então, esse capital ele vai me render R$600 ao final de 3 meses. Bom, mas qual será o montante final que a gente vai obter? E para isso, o montante final ele é calculado pelo capital inicial mais os juros recebidos, ok? Então, se a gente substituir nessa fórmula juros recebidos por C vezes I vezes T, tá? A gente pode colocar o C em evidência e chegar na fórmula do montante final de juros simples. Então, gente, a fórmula do nosso capital final, do montante final, é dada por C vezes, abrindo parênteses, 1 mais I vezes T, ok? Se vocês fizerem a distributiva aqui do C, vocês vão observar que vocês vão voltar nessa continha aqui que a gente tem aqui em cima, beleza? Bom, como que a gente vai calcular o montante final, então, da minha aplicação aqui, ó? O montante final... Não vou precisar usar essa fórmula em vermelho, porque eu já sei a quantidade em juros, não sei? Então, eu vou pegar os R$2.000, que é o meu capital inicial, mais os R$600 de juros. E isso aqui, gente, vai resultar em R$2.600. Beleza, gente? Agora, a gente vai para a parte de juros compostos, ok? E é bem simples, porque é só fazer assim, ó. Olha lá, tá vendo? Juros compostos, já chegamos nele, né? E qual que é a diferença aí entre juros simples e juros compostos? Lembrem-se que em juros simples, os juros incidem apenas sobre o capital inicial. Já quando a gente tem juros compostos, os juros vão incidir
sobre o montante imediatamente anterior, tá? E para vocês compreenderem como funciona isso, vamos pegar um exemplo bem parecido com o que a gente pegou ali no juros simples, porém, nesse exemplo, a gente quer descobrir o montante que a gente vai ter e os juros, a quantidade de dinheiro que a gente vai ter em juros depois de aplicar os R$2.000 por 3 meses a uma taxa também de 10% ao mês, ok? Vamos ver como vai ficar? Olha lá, no mês 1, no final do mês 1, o que acontece? Ó? A gente vai ter os R$2.000, ok? Mais 10% de 2.000, não é? Mais 10% de 2.000. Ou seja, ao final do primeiro mês, ó, 10% de 2.000 é 200. Ou seja, a gente vai ter R$2.200. Beleza. No segundo mês, o que vai acontecer? O nosso capital não vai ser mais 2.000, vai ser o montante anterior, que é 2.200. Então, ó, 2.200 mais 10% de 2.200. Ou seja, ao final do segundo mês, a gente vai ter 10% de 2.200, que é 220, somado a 2.200, ou seja, 2.420. Esse montante vai ser acumulado para o terceiro mês, ó, mês 3. Então, ao final do mês 3, a gente vai ter 2.420 mais 10% de 2.420. Olha lá, 10% de 2.420 é 242, certo? Então, eu vou somar 242 a 2.420. Quanto vai ficar isso aqui? Ó? Vai ficar R$2.662. Ok, gente? R$2.662. Ok, gente? Então, ó, percebam que aqui nos juros compostos, o juro sempre vai incidir sobre o montante do mês anterior, diferente dos juros simples, que eu sempre olhava para o capital inicial para calcular esses juros. Se a gente perceber, olha o que a gente fez nessas passagens. Ó, o montante 1 foi igual ao meu capital vezes 1 mais I. Por quê? Ó, se eu fizer essa distributiva, ó, eu vou ficar com o capital mais o capital vezes a taxa de juros. Exatamente como a gente fez aqui. Ó. No mês 2, montante do mês anterior vezes 1 mais I. Da mesma maneira. Mês 3, montante do mês anterior vezes 1 mais I. Então, se a gente for perceber, esse mês 3, que é o mês final, vai ser igual a C vezes 1 mais I, 1 mais I, 1 mais I. A quantidade de vezes de tempo que eu tenho, ok? Se eu quiser colocar isso aqui melhor, eu posso escrever C vezes 1 mais I elevado ao cubo, ok? E aí a gente chega na fórmula, na famosa fórmula de juros compostos. Montante é igual a capital vezes 1 mais I elevado a T, ok? Então, se a gente quisesse calcular o montante ao final desse período aqui, poderíamos usar simplesmente essa fórmula aqui para obter o mesmo resultado. Tá, se a gente obteve como montante R$ 2.662, isso quer dizer que os juros, gente, ó, a quantidade em juros vai ser igual ao montante menos o meu capital aplicado, ok? Então, os meus juros aqui desse exemplo, ó, montante 2.662 menos o meu capital aplicado, que é 2.000. Ou seja, a quantia em juros que a gente vai ter é R$ 662. Ok, gente? Beleza? Bom, espero que vocês tenham entendido os juros compostos, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo aí, ok? Um abraço a todos.